Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui em Boa mais noite. uma live do JusPC Convida, hoje com uma... Ai, peraí, que eu tô com um problema aqui de muitas coisas ligadas. Já vou falar com vocês, porque o meu negócio está dando retorno. Pronto. Agora sim, agora sem retorno. Então, hoje a gente está com uma convidada super especial, e é um grande prazer, assim, poder trazer uma mulher super forte, super potente, que trata de um tema super desconhecido quase, né? De pouco debate, de pouca... que a gente difunde muito pouco a saúde menstrual da mulher. Então, hoje a gente trouxe para conversar com a gente a psicóloga Úrsula Machete. Ela é psicóloga clínica, especializada no atendimento a mulheres, particularmente aquelas que enfrentam desafios relacionados ao ciclo menstrual e à menopausa. Ela atua como pesquisadora de saúde menstrual e é fundadora do Instituto UMA. A gente vai deixar o link aqui para vocês acessarem o site dela. Tem muitas informações legais. Ela oferece consultoria, treinamento, serviços de avaliação de impacto em programas de saúde mental e menstrual e políticas públicas em toda a América Latina. É uma convidada super, como eu disse para vocês, super potente mesmo. E é muito curioso que eu conheci a Úrsula fazendo uma formação de atendimento a mulheres, e quando ela contou o que ela fazia, né, porque tem aquele momento de apresentação, quando ela contou para a gente o que ela fazia, eu logo escrevi para a Brenda, falei, Brenda, a gente precisa chamar ela, porque a gente, mulheres que menstruam, poucas vezes ou quase nenhuma, falamos sobre a nossa saúde menstrual, né, o nosso ciclo menstrual, o que isso impacta na nossa saúde menstrual, apesar de, aí, conversando com as meninas, eu fiquei falando, gente, mas eu tenho TPM, eu tenho síndrome do ovário policístico, eu tenho tudo que a Úrsula fala e eu nunca parei para pensar nisso. Então, foi muito legal. E eu acho que a gente pode começar justamente pedindo para a Úrsula falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante, que é a saúde menstrual e o que é saúde menstrual. O que ela fala sobre isso? Úrsula, bem-vinda. Eba, muito obrigada pelo convite, eu estou super feliz de estar aqui, obrigada pela apresentação, obrigada a todo mundo que está aí, também do outro lado, curiosos e curiosas para a gente poder conversar sobre esse tema. Então, obrigada pelo convite. Estou me ouvindo bem, certo? Estou dando tudo certo aí, só para... Tá ótimo. Então, show. Então, eu acho que esse tema é um tema que... Ele é a própria explicação de como o tabu funciona, porque ele é um desconforto muito individual, e a gente vivenciou provavelmente com ele, tem esse desconforto em relação à nossa saúde menstrual desde a primeira vez que a gente menstruou. Então, a gente tem muitas dúvidas, muitas questões, mas a gente não compartilhou ainda com ninguém, e a gente guarda esse segredo como se fosse só nosso. Aí um dia alguém vai lá e nomeia e fala, hoje eu já tive essa dificuldade, né? Ou, por exemplo, já passei o absorvente como se fosse um item, né, que ninguém podia ver. Ou, eu não sei tal informação. Não sei onde eu estou no meu ciclo, né? Coisas que a gente normalmente achava que só a gente não sabia, e aí a gente, de repente, se vê num coletivo que não sabe, né? Um monte de pessoas que junto com a gente não sabe um monte de informação sobre o ciclo menstrual. E eu acho que é aqui que a gente faz uma pequena pausa, faz um camping um pouquinho e se pergunta por que a gente tem tanto silêncio, tantas dúvidas sobre o nosso corpo, né? E eu acho que foi nesse movimento de começar, eu quero saber mais, realmente, eu não entendo sobre o meu corpo, eu perguntando para mim mesma, né? E comecei a perguntar para as minhas amigas, achando que elas iam ter as respostas. E aí elas também não sabiam, né? O que você toma? Quando você está, né, para ficar menstruada, você se sente assim, um pouco mais, né, para baixo, um pouco confusa? Me sinto. E o que você faz para lidar com isso? Né, não sei.
faz o que né, come alguma coisa, o chocolate, né, que todo mundo faz, enfim. Só para dizer que é um tema que, quando a gente nomeia, a gente percebe que tem algo que está faltando aí, uma informação, e essa informação não é uma informação faltante só para a Úrsula, não é uma informação faltante só para a Brenda, é uma informação faltante para muitas de nós e para a massiva maioria. E aqui que eu acho que eu comecei a debruçar e comecei a ser objeto de pesquisa, eu ser o próprio objeto de pesquisa, né? Como pesquisadora, eu comecei a perceber que eu precisava investigar sobre esse tema e entender mais sobre ele. Então, a minha jornada começa comigo entendendo alguns padrões, percebendo que, depois que eu percebi que isso era uma questão, anotando no meu diário, eu percebi constâncias, eu comecei a perceber, tá, todas as vezes que eu tô para ficar menstruada, eu tenho bons insights, profundos, doloridos, que tem a ver com as minhas questões pessoais, né, os meus padrões ali, mas tem um certo padrão aqui acontecendo, né? E por muito tempo eu naveguei sozinha para entender, será que isso é só comigo? Como é que acontece com as outras pessoas? Nesse nível de intimidade eu não conhecia. Até que eu comecei a investigar isso com outros profissionais de outras áreas. Então, pessoas, por exemplo, doulas, pessoas que trabalham com questão de fertilidade, pessoas que fazem mapeamento de percepção de fertilidade. Comecei a trocar com essas galeras, com essas pessoas, e perceber que tem muita falta de informação mesmo sobre essa temática, né? Então, trabalhei muito como investigadora, como pesquisadora em algumas organizações, e a partir daí eu comecei a fazer alguns estudos. O meu mestrado, por exemplo, ele foi focado em como as adolescentes aprendiam sobre saúde menstrual na escola, e boa parte das minhas pesquisas acontecem dentro do contexto escolar. E aí os atravessamentos são muito voltados, assim, como a escola é estruturada para não incluir a questão da menstruação. Pensando que a escola é o espaço da puberdade, é o espaço majoritariamente onde a puberdade acontece. Eu costumo falar que ela é o palco da puberdade. A escola é o palco da puberdade. Só que ela não, em nenhum momento, ela consegue incluir a menstruação como parte desse evento que a puberdade acontece. Ela, muito pelo contrário, ela é vista como um evento privado, ao qual a família tem que dar conta, porque é um evento íntimo, só que a família também não dá conta, porque ela também está imersa nessa cultura, que também é cheio de silêncio, cheia de tabu, ao qual ela mesma também não dá conta, né? E não sabe responder todas essas perguntas, né? E faz com que esse evento fique relegado à escola. Então, a escola dá para a família dá para a escola, e as crianças crescem nesse silêncio que todas nós crescemos, né? Que é não falar sobre essa temática e ter esse grande silêncio. Esse desconforto vem crescendo em tamanho que as pessoas estão entendendo, pesquisadores ao redor do mundo estão entendendo que isso é uma questão de saúde pública, isso é uma questão de saúde global. Então, existem muitas pesquisas, uma delas eu vou citar agora, que é falar um pouco da definição sobre saúde menstrual, entendendo que saúde menstrual precisa ser vista, né? Ela é um movimento, né? Um funcionamento do nosso corpo que ele é normal e que a gente não falar sobre ele tem mais a ver sobre a nossa cultura do que algo que, de fato, né, não precisa ser dito. Então, a definição que eu vou abrir aqui a nossa conversa é muito baseada no que a Organização Mundial da Saúde define como saúde, baseada nela, né? Então, saúde menstrual é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades em relação à saúde menstrual. E aí, aqui, eu vou começar a desdobrar um pouquinho o que isso também traz para a gente como tema importante, mas trazer que a saúde menstrual é um estado de completo bem-estar físico, mas incorpora também o mental e o social, diz que a saúde menstrual ela está para além apenas dos nossos úteros e ovários, ela não está só ali. A saúde não está só não sentir, não ter esses desconfortos ou não ter algum tipo de enfermidade. Ela tem a ver também com a saúde que é mental, como a gente consegue lidar com essa, né, funcionalidade do nosso corpo, mas também como o nosso social incorpora e também acolhe esse corpo ali que menstrua.
Então, tem a ver com todas essas combinações juntas e não apenas só com a saúde física aí do próprio, né, do próprio órgão. Porque normalmente, quando a gente fala de saúde menstrual, a gente foca ali, né? E aí a gente tem que fazer um zoom out dizendo que é mais do que isso. Existem outros elementos que estão juntos para definir o que é saúde menstrual. E que é muito parecida com a definição de saúde mesmo, né? A nossa compreensão de saúde, nós como psicólogos sabemos, né? Que tem um elemento aí, né, social e mental, biopsicossocial, né, para compreensão de saúde. Saúde menstrual entra nessa mesma definição. E aí, se a gente continuar falando sobre isso, alcançar a saúde menstrual, então, dentro dessa compreensão, implica que meninas, mulheres e todas as pessoas que menstruam e que têm um ciclo menstrual, que ciclam ao longo da vida, elas precisam estar capazes de alguma coisa, de algumas coisas para poder gerenciar essa saúde menstrual. Entre elas, o acesso à informação sobre esse ciclo, como ele funciona, quais hormônios estão envolvidos e como isso impacta na nossa vida, ao longo da nossa vida, da puberdade à menopausa, como isso varia ao longo do nosso ciclo vital. Cuidar também para que a gente consiga entender quais são as preferências que a gente tem em relação a esse manejo. As preferências, eu vou dizer, até de métodos contraceptivos, muitas vezes, porque tem fluxos que muitas vezes acontecem de ser muito intensos, debilitantes, né? Que ali acabam, de alguma maneira, necessitando também de um uso contraceptivo para poder organizar isso de uma forma a não debilitar mais essa pessoa, por exemplo. E até conforto do tipo, que tipo de produto menstrual você está utilizando para gerenciar a sua menstruação, que vai para além apenas daquele apenas descartável que a gente cresceu utilizando. Existem outras tecnologias hoje que também podem estar a nosso dispor. E aqui tem outras coisas que são outras coisas que são importantes, eu vou deixar vocês me fazerem outras perguntas também, mas aqui também está incluso a gente compreender e também ter acesso a diagnósticos, tratamentos, cuidados oportunos, para quando aconteçam esses distúrbios e esses desconfortos, a gente saiba onde acessar, a que serviços irem e quais recursos, né, podem nos ajudar a aliviar esse processo e criando estratégias de autocuidado para isso, né? Então, um ambiente seguro, respeitoso, que possa acolher esse corpo que menstrua, né? Esse corpo cíclico aí, livre de estigmas e desse sofrimento psicológico. Então, saúde menstrual é tudo isso. Saúde menstrual é incorporar todas essas facetas que vai para além apenas, né, do nosso corpo especificamente. Oi, Úrsula, boa noite. Boa noite, pessoal. Nossa, é realmente super interessante, super importante, né? Porque a gente passa por isso tantas vezes ao longo de tantos anos da nossa vida, né? Eu tenho quase 42, eu comecei a menstruar com 11 anos. Então, eu já tenho 31 anos completos, vezes 12. Não faço mais, não tenho que fazer essa conta, né? A única época da minha vida que eu não menstruei, eu estava grávida. Então, é a rotina de uma vida de 30 anos de vida, né? E como esse assunto ele fica silenciado, como esse assunto fica calado, como esse assunto fica sempre em algum lugar assim que é do privado da higiene, né? A gente delega esse assunto ao campo das substâncias excretadas pelo corpo, né? E não como parte de um ciclo hormonal, como parte de um ciclo que é reprodutivo, que é funcional, né? Que tem ali toda a sua existência, a sua importância na regulação da nossa saúde como um todo, porque, enfim, foi muito interessante, porque, assim, entre psicólogos a gente atua, né? Pensando na psicologia jurídica, na psicologia social jurídica, entendendo que a gente tem uma série de realidades em que os direitos humanos, o direito à saúde, ele não é respeitado, né? E esse silenciamento, essa dificuldade, a gente não tem isso assim muito claro, como isso afeta a vida das mulheres. E aí, quando você vai falando, quando a gente puxou o tema, é um assunto da vida de todo mundo. Em fases da vida, né? Como a gente não deve falar disso, como a gente tem que ser discreta, ai, a pessoa ficou suja na escola, que pavor, coisa mais vergonhosa da vida de uma aluna, né? Na escola é assim, quando o sangramento acontece, ela não está
ciente do seu próprio ciclo, não está percebendo, não está ali organizada para isso e se suja, fica suja. E tem uma coisa escondida, né? A Úrsula falou a coisa de esconder o absorvente. Gente, eu vi, assim, várias e várias, inúmeras vezes. Como logo no início, né? Quando você cenas esconde. dos absorventes sendo passado, do falar baixinho no ouvido da amiga, socorro. E aí eu fiquei pensando em situações assim que são muito regulares, mas que são muito difíceis de lidar. Em exemplos pessoais, esse da pessoa, né, assim, que numa certa alienação, porque esse assunto é silenciado, não pode tomar de uma forma bem autoral, né, assim, esse corpo, que é o seu corpo, e como essas oscilações que também são funcionais afetam, né? Em certos momentos da minha vida mesmo, era muito difícil explicar para as pessoas que eu não conseguia fazer coisas. Que eu deixava de ir à faculdade. E, assim, eu deixava de ir ao trabalho, como eu tenho amigas que, por conta de dor no ciclo menstrual, iam para o hospital ao longo da vida. E é sempre alguma coisa vista, assim, ou você está exagerando, ou é um pouco de frescura. Se você não precisa de medicação injetável para dor, você está fazendo cena, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema para as pessoas entenderem que faz parte da vida e é uma questão, para muitas mulheres, central. Uma questão central, né? Assim, da sua possibilidade de trabalhar, de cuidar de si, de cuidar das suas atividades, seja filho, marido, casa, trabalho fora, né? E realmente impacta diretamente a vida de todas as mulheres que menstruam e as que estão parando ou pararam de menstruar também. Sim, e nós mulheres, a gente, né, socialmente, a gente sabe que essa sobrecarga, né, que é o qual a gente tem que liderar diversas frentes e que a gente atende muito no consultório, com desconstruir essa demanda no sentido da capacidade que a gente tem que lidar com todas elas com essa excelência imaculada que esperam que a gente, né, inclua, né, e a menstruação, ela também está nessa sobrecarga. Só que ela está lá e ela ainda hoje está invisibilizada. Porque a gente também não dá recursos para essas pessoas procurarem ajuda e nem conseguir nomear que aquilo é de fato um desafio. Então, eu costumo sempre dizer, dor não é normal. Quando a gente sente dores debilitantes, dores que sejam incapacitantes, né? Pacientes que falam que sentem ânsia, que vomitam, por exemplo, né? Isso isso não é normal. A gente precisa investigar e as investigações, a gente precisa saber os lugares onde a gente vai procurar esse auxílio, né? De uma escuta que leve em consideração de que isso não é normal, de que só uma automedicação, né, porque o corpo também passa por aí, o corpo da mulher passa por aí, por essa medicalização, né, o ciclo menstrual, ele é medicalizado desde, muitas meninas acabam de menstruar e já passam a tomar, né, a pílula contraceptiva aí, sem mesmo entender sobre como esse processo funciona, como se isso fosse um processo natural. Toma a pílula. E a gente não conhece sobre isso, mas a gente já vai medicalizando. Então, são tantas questões envolvidas com essa sobrecarga, porque essa sobrecarga, por exemplo, vou citar um caso de uma paciente que chega para mim dizendo que ela já era mãe, né, engravidou, mas engravidou num processo de querer sair da pílula contraceptiva, né? Então, nesse processo de sair da pílula, ela achou que sabia e que podia, vamos dizer assim, confiar nos gerenciar a sua vida sexual, né? Nos aplicativos, né? E ela acabou engravidando. Então, a falta de conhecimento que essa paciente teve sobre o próprio ciclo menstrual e muito mais sobre o que acontece entre uma menstruação e outra, né? Porque a gente fala, o que é o ciclo? É menstruar e menstruar novamente, sangrar e sangrar no outro mês novamente. Tá, mas o que acontece no meio desse caminho? A gente ovula. Como é que você identifica isso no seu corpo? Você sabe identificar isso? Como é que você acompanha essa sua ovulação? Existem várias formas de fazer isso, né? A gente pensar que é uma média de 6 dias que a gente fica ovulando, que a gente fica fértil ativamente,
e os outros tantos dias a gente não está fértil, né? E a gente não consegue diferenciar e toma medicação todo esse período, né, para evitar essa janela. Então, existe tanta falta de domínio desse corpo, de conhecimento desse corpo, que eu acho que isso também acaba gerando muito estresse, isso também é mais um prato girando para a gente poder dar conta na nossa vida, né? Quando eu faço trabalho, por exemplo, nas escolas, e uma das escolas que foram, eu sempre cito elas, que é o Colégio CEPAM, o colégio onde eu fiz minha coleta de dados lá no Paraná, eles têm um projeto muito legal chamado Projeto Menarca. E esse Projeto Menarca é para ensinar as meninas sobre sexualidade, sobre menstruação, e as meninas são treinadas na escola, uma escola particular, e eles vão em outras escolas ensinar outras meninas. De menina para menina, não tem adultos, é uma educação de pares, é bem interessante. E uma das coisas que as meninas mais se queixam ali é que elas são responsabilizadas por saber do ciclo menstrual, por saber das escolhas contraceptivas que elas têm que saber. Elas têm que escolher, né? Elas compreendem que isso é responsabilidade delas. E elas questionam, por que só a gente tem que saber disso? Por que só a gente? Na verdade, não é só elas, mas todo o movimento ali, cultural também, até da própria forma como esse projeto é organizado, acaba reforçando um pouco a mensagem cultural que está em torno da mulher, de que no final, se é a gente que engravida, a responsabilidade maior é nossa, né? De escolher e de compartilhar essa responsabilidade. Não existe não é que não existe, mas ela é muito maior sobre a nossa responsabilidade. E culturalmente a gente construiu isso. Então, a importância de saber sobre o ciclo menstrual começa tanto para a gente, né, falar sobre exatamente o que a gente está falando, escolhas contraceptivas, mas também sobre o domínio do nosso próprio corpo, saber o que rola, o que acontece com a gente, né? Saber poder fazer escolhas autônomas, né? E saber o que não está legal, onde eu preciso procurar ajuda, aonde essa ajuda está, né? E a serviço de que o meu ciclo também pode estar, já que eu, né, ciclo e meu hormônio, ele muda ao longo, né, da minha ciclicidade, e eu também posso utilizar isso como uma potência. A gente também não chega lá nessa conversa, né? Nem chega aí nesse autoconhecimento. Então, são tantas facetas, sabe, para trazer aqui. Acho que esse é um ponto. Mas, Úrsula, lá no seu site, você fala que, pelo menos aqui no Brasil, que você já identificou, é que a gente tem 20% das mulheres que têm algum tipo, né, de sofrimento em relação à saúde menstrual, que elas não são adequadamente atendidas, né? Que tipos já que você falou, né, de onde procurar? Então, assim, que tipos de sinais uma mulher, que tipos de sinais uma profissional psicóloga, que tipos de sinais um profissional psicólogo homem que não menstrua, mas escuta, pode observar, assim, que isso é alguma coisa que não está funcionando bem, isso é uma coisa a ser observada, e isso eu levo para o endocrinologista, isso eu levo para o ginecologista, isso eu vou procurar um centro especializado, essa dor não é legal, essa dor é ciático, essa dor não é... Enfim, a gente tem algumas diferenças, assim, que talvez você possa realmente ajudar a gente a trazer essa informação. Perfeito. Essa é uma pergunta que me guiou tem me guiado dentro da clínica e que eu acho muito pertinente a gente fazer, né? Que é... Eu percebi, ao longo da minha investigação como pesquisadora, de que a gente tem invisibilizado a menstruação, né? O nosso ciclo menstrual, a nossa ciclicidade. A nossa ciclicidade não faz parte do nosso conhecimento e não faz parte do nosso meio. A gente não organiza a nossa sociedade de forma a entender que essa ciclicidade existe. A gente não tem banheiros, em sua maioria, com absorventes inclusos. A gente tem uma alta taxação em cima desses produtos menstruais, como se eles fossem produtos de luxo. A gente já avançou um pouco sobre isso, mas ainda tem muito que avançar. A gente não tem tecnologia, né? A gente está falando que a gente está num mundo em que a gente está falando em dominar Marte, mas a gente não conseguiu ainda sair de uma tecnologia que a gente usa desde 1930. É a mesma tecnologia, né? Então, por que a gente não está avançando dentro desse manejo? Por que a tecnologia não está a favor desse corpo e desse manejo, desse gerenciamento dessa menstruação? Então, aqui começam algumas questionamentos para a gente chegar no ponto que você está falando.
Estar dentro da clínica é também pensar que provavelmente a gente também está invisibilizando... Ai, são 9h o alarme, perdão. Pensar que também dentro da clínica, como nós não estamos isentos dessa cultura, a cultura está nos atravessando dentro do processo terapêutico também, nós terapeutas, e a pessoa que nos procura, a gente provavelmente também não está conseguindo ouvir a ciclicidade dentro da nossa escuta também. E aí o primeiro exemplo que eu trago disso é quando um paciente vem vou ser simplista aqui para dar exemplo, para a gente poder pensar, criar essa linha de raciocínio juntos, tá? Mas quando um paciente vem com uma queixa depressiva, a gente ouve essa queixa, a gente percebe que essa queixa está recorrente por mais de 6 meses, juntando ali que ela tem uma questão social comprometida, de que ela tem ali a sua rotina comprometida, a gente vai levantar uma hipótese de um processo, de provavelmente um quadro depressivo e provavelmente que a gente vai precisar caminhar junto com o psiquiatra se ela estiver, com a sua saúde comprometida ali. Esse é um caminho que todos nós percorremos. Mas a pergunta que vai nos guiar para dizer se a gente vai procurar um profissional externo para ajudar com uma medicação, por exemplo, é quanto tempo você se sente assim? Para mais de 6 meses, por exemplo? Mas a gente não vai perguntar com que frequência você se sente dessa forma. E essa pergunta, ela faz toda a diferença. Porque aí, se a gente tiver associado isso, associado a esses estados depressivos, ele começa a fazer uma vinculação com o ciclo menstrual, com a ciclicidade dessa paciente, aqui a gente começa uma investigação diferente. A gente começa uma investigação diferente pensando que talvez um caminho seja também um endócrino, por exemplo, para investigar o que pode estar acontecendo. Também é uma investigação de patologias, por exemplo, que podem se sobressair com muito mais potência dentro desses períodos onde a gente tem uma baixa de hormônio significativa no nosso corpo. Então, por exemplo, surtos podem acontecer com muito mais frequência, em alguns casos, dentro do processo pré-menstrual, por exemplo, dentro do período pré-menstrual. A gente começa a perceber que se a gente não trazer, isso eu trouxe até numa live junto com a Lu Flor, um beijinho para ela também, se a gente não consegue, se a gente não mapeia que o ciclo menstrual está associado com esse sofrimento que a gente está ouvindo, se a gente não consegue identificar isso, a gente pode estar perdendo uma grande oportunidade de mapear risco e de muito provavelmente não expor ou mapear junto com essa pessoa possibilidades, inclusive, dessa pessoa até se colocar num quadro, por exemplo, em casos graves aí até de suicídio. Eu trouxe uma pesquisa numa live que eu fiz, trazendo que a PubMed fez uma pesquisa comparando mortes que eram de causas comuns e mortes que tinham correlação com a ciclicidade. E ali eles levantam um quadro, eu posso compartilhar depois também com vocês esse link desse artigo. Mostram que que aumenta que durante o ciclo pré-menstrual e a fase menstrual, a probabilidade, há um aumento de chances de 20% a mais de pessoas que cometem suicídio, 17% a mais de pessoas que podem ter ideação suicida durante esse período. Então, mapear se a ciclicidade está associada com esse sofrimento, ela é muito importante porque ela está dizendo para a gente que aqui é um momento de maior risco dessa pessoa. E aqui eu vou fazer uma ressalva muito importante, que é dizendo assim, então quer dizer que todas nós podemos ficar suscetíveis a ficar transtornada durante o período pré-menstrual? Não. A gente está dizendo que a gente tem uma baixa hormonal, todas nós que ciclamos, nós temos uma baixa hormonal significativa de estrogênio e progesterona, e que pessoas que têm algum tipo de desafio em sua saúde mental, seja ela de aspectos depressivos, psicóticos, ansiógenos, elas podem ter uma crise muito maior durante esse período, exatamente por conta da baixa hormonal que elas experimentam durante o seu ciclo menstrual. Então, a gente está dizendo que esse período é muito importante para a nossa escuta, para que a gente possa prevenir e mapear que esse momento, provavelmente, a pessoa pode estar em maior risco se ela tem essas comorbidades aí enfrentando na nossa prática clínica.
Então, essa é a nossa escuta atenta, né? Que eu chamo de escuta cíclica, né? Essa é a escuta que a gente precisa não invisibilizar novamente. Tem alguma pergunta em relação a isso? Eu fiquei aqui pensando que, em termos de saúde mental, né, Úrsula, é muito interessante porque, trabalhando com violência contra a mulher, uma das frases que a gente ouve, que é assim, a justificativa moral da violência é que a mulher é louca. E a mulher é louca porque ela tem TPM. Então, isso, sim, é um dado biológico, né? E você trazendo isso é uma forma de pensar e abrir uma questão, assim. A mulher, na verdade, ela é silenciada no seu sofrimento. E aí, muitas vezes, uma mulher que tem depressão, que tem um quadro psicótico, que tem um quadro bipolar, que tem um sofrimento na vida, porque, né, a misoginia está aí para tornar a vida das mulheres, às vezes, muito difícil. Nesse momento de baixa hormonal, é um momento em que talvez ela não dá conta, né? De equilibrar todos os pratos, porque soma-se a essa dificuldade social, a essa dificuldade da vida cotidiana, a essa dificuldade da saúde mental, uma dificuldade orgânica cíclica, né? E aí isso aparece nesse momento. Não é que o ciclo causa a alteração, é porque ali a mulher não consegue esconder, né? E o que ela faz, na verdade, é silenciar, é mascarar a sua dor, é invisibilizar o seu próprio sofrimento. E aí, no momento da TPM, que ela tem mais uma fragilidade, isso talvez visibilize, né? E aí, ali, ela é acusada, e novamente, mais uma tortura sobre a vida feminina, de ser E ela é acusada de ser cíclica, né? Ela é acusada, estando ou não, né, no vulnerabilizada, no sentido assim, a loucura e a mulher, na crença popular, elas estão juntas independente do seu momento, do seu ciclo menstrual, né? Mas existe de fato isso que você está falando, né? Então, a gente de fato não tem ali um acolhimento. A gente não tem esse acolhimento durante esse processo. A gente nem consegue nomear, ajudar as pessoas a nomear que isso pode ser uma questão. As pessoas nem têm essa compreensão de que isso, de fato, pode ser algo que pode ser acolhido, de que é algo que precisa de maior atenção. A gente nem chegou aí ainda. A gente chegou no fato de ajudar as pessoas a entenderem. A gente está caminhando para começar as pessoas a entenderem de que a ciclicidade faz parte de como o nosso corpo funciona. Né, de que funciona dessa maneira. A gente ainda não chegou nessa compreensão. Eu costumo... Essa conversa ela é muito legal e ela é super rica, porque ela é perigosa, ela é tênue, essa conversa, né? Porque eu posso ser julgada aqui de que estou reforçando e reduzindo a mulher a um ser hormonal, que é dominado pelos seus hormônios, que é o discurso que a gente ouve, que você acabou de exemplificar. Mas a tentativa não é essa. A tentativa é de dizer assim, a gente precisa demarcar que o nosso corpo não é linear, o corpo humano ele não é linear, não é nem o corpo masculino linear, ele também tem a sua ciclicidade. A questão é, qual é o mundo que está a favor, girando na mesma ciclicidade e fazendo as coisas funcionarem na mesma ciclicidade? O corpo masculino ou o corpo feminino? Será que a nossa forma de funcionar, o nosso corpo cíclico, ele está incluído nessa forma de funcionamento desse mundo? Porque talvez, se essa mulher que tem essa, né, que cometeu ali, né, de fato, né, explodiu e cometeu ali algum, sei lá, delito até, vamos colocar numa situação dessa assim, vamos pegar o histórico, né, de assistência, né, vamos pegar o histórico de cuidado em saúde mental, vamos pegar o histórico de saúde materna, vamos pegar o histórico de sobrecarga. A gente não está acolhida dentro desse sistema. Então, a gente está sofrendo violências e violências ao longo desse processo, ao longo desse ciclar, né, da nossa vida, como, por exemplo, não conseguir fazer as escolhas contraceptivas de forma consciente, de forma que a gente saiba os impactos e as escolhas o que isso vai trazer ao longo da nossa vida. A gente está sendo silenciada quando a gente tem acesso aos métodos contraceptivos, né? A gente muitas vezes não tem nem escolhas, é esse que você tem,
né? Não sei nem se esse é o melhor para o seu corpo, mas é esse aqui que tem, por exemplo, né? Ou é uma gama que a gente fala, existem essas opções, essa opção é bom para isso, essa opção é bom para aquilo. A gente não cresce dentro desse processo. A mesma coisa em relação à nossa educação à ciclicidade. Então, o primeiro questionamento que eu faço, né, é uma problematização sobre o hormônio, sobre como os hormônios atuam na gente, mas é muito mais sobre como a gente está incluindo esse corpo cíclico dentro dessa sociedade. E aí as violências começam desde o dia 1 que a gente menstrua lá, quando se comporta, agora você é uma mocinha, né? Roubando a capacidade de ser criança mesmo menstruada. Agora você já é uma mini mulher, tem a responsabilidade. A gente já rouba a infância da mulher dizendo, e quantas histórias eu não ouvi de meninas que deixaram de brincar, porque agora elas eram as únicas a menstruar, e elas eram uma mulher já, uma mocinha, não podia brincar mais de boneca com as outras meninas. Então, existe, né, uma super responsabilização dessa mulher desde o início dessa conversa, e um demarcador muito específico de como a mulher, né, a mulher tem que se comportar a partir da menstruação. Ela é um marco muito significativo também, né? Você está com o áudio fechado, Marisa? É isso. Eu estou na TPM, gente. Eu não sei vocês, mas eu já estou querendo marcar minha consulta com a Úrsula, porque ela está falando e eu estou me vendo em tudo que ela está falando. Eu estou quase tendo uma crise aqui de ansiedade. E aí, Úrsula, eu queria falar, vocês tocaram um pouco num assunto que, enfim, é um assunto que me acompanha a vida toda. E quando a gente ficou pensando o que a gente queria perguntar para a Úrsula, a gente ficou pensando nas coisas que a gente, pessoalmente, eu, Brenda, Clara, o que a gente queria pra gente, né? Assim, coisas pessoais. E aí vocês falaram uma coisa, que é a TPM, que pra mim, assim, ela é muito real, ela é muito... me acompanha há muitos anos, eu tenho efeitos muito... Minha família, meu companheiro, minha mãe, meu pai, todo mundo sabe quando eu tô de TPM, porque eu realmente fico insuportável, eu sei que eu fico insuportável. Mas tem muita gente que fala que a TPM não existe, que é coisa da cabeça das mulheres, que as mulheres estão inventando, né? É uma coisa até banalizada na nossa sociedade, inclusive isso tudo que vocês estão falando, né? Qualquer alteração de comportamento da mulher, se ela hoje está um pouco mais estressada, está de TPM. Se ela está um pouco mais triste, está de TPM. Independente se ela está nesta fase da pré-menstrual ou não, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a TPM, se ela existe, se ela é uma invenção, o que é isso, né? Que acaba sendo uma das coisas assim mais faladas sobre o ciclo menstrual, mas de uma forma bem banalizada, bem pejorativa até. Né? Super. E Úrsula, já aproveitando, já antes de você responder, porque eu sou especialista em saúde mental e eu fiz a minha formação, né? Eu já menstruo há 30 anos, então eu já clinico há quase 20. O DSM incorporou o transtorno disfórico pré-menstrual ali, na época da minha formação, isso ainda não estava muito claro. E isso vem se tornando um assunto cada vez mais claro em saúde mental. E aí, existe, não existe? Qual é a diferença? O que a pessoa tem que estar atenta na diferença de uma TPM e de um transtorno disfórico pré-menstrual, né? Que tem aí uma diferença importante. Sim. É uma excelente pergunta. E ela ainda está atrelada muito à nossa cultura. Então, vou começar por aqui para depois diferenciar. A TPM, ela de fato existe, né? Existe alguma alteração hormonal que em algumas mulheres faz com que elas tenham algum tipo de sofrimento, seja assim, alteração de humor, dor de cabeça, enxaqueca, alteração do sono. Existem várias definições ali que de fato podem acontecer durante o período pré-menstrual, lembrando de que a gente tem 2 grandes hormônios acontecendo, né, que fazem parte ali do evento da nossa do nosso ciclo, nossos hormônios sexuais, né, que são progesterona e estrogênio. O estrogênio, na primeira etapa do nosso ciclo, pensando que a gente menstruou, e a gente vai até a nossa ovulação, ali a gente tem estrogênio dominando, né, a cena, protagonizando ali a cena até o dia, né, da ovulação.
Da ovulação até o ciclo novamente, né? O primeiro dia, né, de sangue vivo novamente, a gente tem um outro hormônio ali predominante, que é a progesterona. Na ciência, a gente tem muito mais estudos sobre a influência do hormônio, do estrogênio no nosso corpo. O estrogênio, ele é um hormônio que ele é muito mais ativo, ele é um hormônio metabólico, ele é um hormônio que a gente, ele tem uma funcionalidade muito importante cognitiva, ele tem uma funcionalidade muito importante também na nossa massa muscular. Então, existem muitos estudos, né? Esse funcionamento mais ativo, né? Existem muitos estudos, né? E é só dar um Google mesmo. Vai no PubMed, você vai ver estudos com estrogênio. Existe uma gama, assim, uma gama de estudos ali sendo feitos. Quando a gente coloca o estudo voltado para a progesterona, a gente tem poucos, a gente tem menos estudos, e a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E é aí que entra a questão da TPM. A gente tem muito esse hormônio, né, a progesterona, dentre as funcionalidades que ele tem, ele é muito importante também para o nosso coração, ele é muito importante para a memória, ele é muito importante para a nossa capacidade de sono. E a alteração desse hormônio, na verdade, a gente não tem muitas respostas porque algumas mulheres, né, experimentam a TPM e outras não experimentam. Hoje a gente não consegue, cientificamente, a gente não tem ainda essa resposta. Mas eu vou dizer para vocês que o avanço que eu consigo entender daquilo que eu também já estudei, até onde eu consegui avançar, é que a gente também tem junto a isso uma compreensão cultural também influenciando. Então, existem uma série de disfunções, uma série de funções também no nosso corpo ali, que a gente vai precisar acompanhar mais de perto para cada pessoa, porque não é só essa oscilação hormonal de baixa em progesterona, é a sua forma de se alimentar, é a sua forma de se exercitar. Existem várias outras questões, né? Pensando que nós somos um ser complexo, né? Que tem várias variáveis acontecendo, nos atravessando. Então, a gente precisa de uma investigação também a cada caso, porque às vezes a gente nomeia TPM, às vezes uma falta de educação alimentar, né? Você está ali ingerindo um monte de produtos que são inflamatórios para o seu corpo e, obviamente, que isso vai estourar ali como uma cólica mais intensa, por exemplo, uma enxaqueca mais intensa durante esse período. A falta de conhecimento, de novo, sobre como o nosso corpo funciona, entendendo que tipo de produtos e alimentos também fazem parte dessa ciclicidade, que ajudam essa ciclicidade a acontecer com mais qualidade, também pode ser um fator influenciando, né? E não só necessariamente uma questão de baixa hormonal que está levando a pessoa a ter uma TPM, por exemplo. Alguns estudos, agora não vou saber me falar, te mencionar qual especificamente aqui para te dar como exemplo, mas alguns estudos, por exemplo, não conseguem dizer claramente o que é de fato a TPM em termos de sintoma, porque é uma gama tão grande, uma variedade tão imensa, para cada mulher é uma coisa tão diferente uma da outra, que a gente não consegue uma definição específica. A gente tem uma compreensão cultural, quase mítica, assim, sobre o que é a TPM. É louca, é desvairada, né? A gente tem essa compreensão cultural, mas cientificamente é muito grande a variação de sintomas que se sente durante esse período. Dito isso, né, que a TPM pode variar de pessoa para pessoa, que ela tem um viés cultural, que ela tem uma falta de conhecimento até da nossa própria forma de se alimentar, né, existem, de fato, ainda algumas perguntas a serem feitas, como é esse caso exacerbado aí de mulheres que têm o transtorno disfórico pré-menstrual, que aí já é um nível muito mais acentuado de um sofrimento. Não é a TPM do tipo, estou irritada, né? Isso é um nível, é um que talvez todas nós podemos experimentar, pensando que tem mulheres que não experimentam nenhum tipo de sintoma também, isso também existe. A gente está falando de um sofrimento extremamente intenso, a gente está falando de dores intensas, a gente está falando de um sofrimento psicológico mesmo, né? De cair na cama, não conseguir levantar da cama. A gente está falando de surtos que acontecem durante esse período, né? De um excesso comportamento de mania durante o período, né? Então a gente está falando de uma coisa extremamente intensa. E aqui eu vou fazer uma pausa, porque eu não quero focar tanto no sintoma do que é o que não é, porque cada caso de fato é muito único. Eu acho que a riqueza dessa nossa discussão é pensar
Por que a gente não está investigando isso? Por que isso não é pauta de pesquisa? Porque a dor da nossa cólica menstrual, ela precisa ser provada para que ela precise ter investimento em pesquisa. Um outro ponto é pensar... Esse é um dado que eu fico muito chateada de ter que dar, mas ele é um dado importante. Em 2014, a gente teve uma mudança de testes em animais, incluindo e obrigando a colocarem também ratinhas fêmeas nos laboratórios. Porque a maior parte dos testes são feitos em machos, são feitos em ratos machos. Como que a gente consegue extrapolar a medicação se a medicação é feita em corpos que não são cíclicos? A gente tem uma defasagem, um viés científico imenso dentro do corpo cíclico. A gente não tem dados. A gente tem, vou falar que a gente não tem, a gente tem pouquíssimos dados. A gente tem, por exemplo, poucas respostas sobre como, por exemplo, os antidepressivos, eles se comportam em mulheres, né, que ciclam. Os mesmos antidepressivos que um homem vai tomar, uma mulher vai tomar. Tem uma pesquisadora que é a Sara... Ai, fugiu o sobrenome dela. Eu vou ter que pesquisar aqui e mandar para quem ficar curiosa, tá? Mas ela vale a pena seguir no Instagram também. Ela é uma pesquisadora da Nova Zelândia e ela é a que bate na tecla dizendo: o corpo feminino não é um mini-homem. O corpo que menstrua, o corpo cíclico não é um mini-homem. E aqui, fazer ciência pensando que esse corpo é um corpo que funciona diferente, que as pesquisas precisam não ser generalizadas para todo mundo, elas precisam ter tá bom, esse medicamento funciona dessa forma, e no corpo cíclico funciona como? Essa é a pergunta. Ela traz esse questionamento com base em atletas, porque ela é uma pessoa que estuda performance. E ela começa a estudar performance e nutrição em atletas e entende que a gente não tem estudos suficientes para dizer como é que o ciclo menstrual influencia na performance de atletas. E ela vai dizendo que, por exemplo, essa nossa dieta intermitente, a dieta que a gente fica muito tempo sem comer, por exemplo, ela vai dizer que a maior parte dos estudos feitos que dizem que isso funciona são feitos em homens, foram feitos em homens. Né, que no corpo, na verdade, cíclico, isso funciona de uma maneira totalmente oposta, porque a gente tem essa oscilação de estrogênio e progesterona que funciona de uma forma completamente diferente a nutrição, né, desse corpo. E aí, ó, gente, pesquisa, eu vou colocar aqui para quem ficar curiosa e procurar a gente depois, eu não lembro o sobrenome dela, mas o nome dela é Sara. E essas são as problematizações. As perguntas existe ou não existe DPM? Existe ou não existe TPM? Eu falo assim, existe ou não existe uma ciência que inclui o corpo cíclico? É essa a pergunta norteadora. Porque eu fico pensando assim, e aí eu acho que todo mundo sabe a resposta, todas nós mulheres vão saber a resposta. Será que se um homem sofresse de cólica todos os meses, não existiriam pesquisas massivas para entender o porquê que isso é tão debilitante, tão importante? Ele não vai poder trabalhar, ele vai ficar impedido de fazer uma série de atividades. Existiria tratamento e isso já estaria resolvido. Com certeza, é uma ciência feita por homens para homens, né? A mulher ainda é muito deixada de lado. O corpo da mulher, né, ainda é muito deixado de lado. E eu quero muito deixar essa mensagem, assim, muito clara, assim, porque eu acho que é realmente isso que eu acredito. O corpo da mulher, ainda mais, né, nós que também trabalhamos com violência e tal, extremamente controlado. Todo mundo tem um pitaco, todo mundo sabe, todo mundo quer falar, e onde... O útero da mulher é o corpo, ali, o órgão mais legislado que existe, né? Agora, ele é o corpo menos autônomo, ele é o órgão menos autônomo, no sentido autônomo da gente entender, da gente conseguir fazer escolhas. Então, assim, antes de dar pitaco sobre se o aborto X ou Y, vamos educar essas pessoas sobre esse órgão.
educar elas de como isso também precisa estar no conhecimento dessa funcionalidade desse corpo. Então, a discussão está em educação, a discussão está em apropriação, a discussão está em autonomia, a discussão está em conhecimento do funcionamento desse corpo. A discussão está anterior, está lá atrás, está como que a gente gerencia isso da forma mais simples, quais produtos estão disponíveis a qualquer momento, porque às vezes eu não sei quando eu vou ficar menstruada. Eu preciso desses produtos disponíveis para que a minha vida continue, né? Então, eu acho que a grande virada de chave, eu acho, social, e eu falo isso muito de uma pauta feminista, a gente vai virar a chave do jogo quando a gente incluir a menstruação e a ciclicidade nessa pauta e nessa conversa, a ponto da gente poder basear nossas escolhas com autonomia nessa ciclicidade. Porque vai incluir a nossa saúde reprodutiva, porque vai incluir os produtos, porque vai incluir as políticas públicas, porque vai incluir uma série de outras atividades. Mas, para isso, a gente precisa estar educado e autônomo para poder fazer as escolhas que cada uma de nós precisa. É muito individual, é cada uma. Ah, mas eu sinto assim, mas o meu ciclo é assado, então tem que ser assim também, porque da outra é assim. Não, é o seu ciclo. A gente precisa se apropriar dessa ciclicidade. Então, essa para mim é a grande bandeira da vez, é visibilizar. E eu percebi que a gente precisa trazer isso, inclusive, para dentro do espaço clínico. Então, é sensibilizar os psicólogos de que não é só banalizar a dor, não é só medicalizar, é a gente entender como que a gente pode facilitar que profissionais incluam essa ciclicidade. Que o ginecologista também não precisa demorar tantos anos para diagnosticar e para empurrar ali uma investigação para ver se tem uma endometriose ou não, ou entender se tem alguma outra disfuncionalidade, ou investigar junto com o endócrino se tem alguma outra disfuncionalidade acontecendo ali naquele corpo. E aí, Úrsula, eu acho super interessante, super importante. Eu trabalhei recentemente aqui, eu moro em Nova Friburgo, né, um tema no fórum, né, Fórum Municipal aqui dos Direitos das Mulheres, no Conselho, né, a gente fez um fórum a partir do Conselho Municipal de Direito das Mulheres sobre a questão do atraso diagnóstico, né, e aí, novamente, a gente tem uma questão da invisibilização da dor da mulher, né, que leva muitas vezes a diagnósticos que não são feitos, por exemplo, sobre endometriose, ovário policístico e uma série de outros problemas. E algumas coisas que são absolutamente regulares também, elas não são colocadas nessa vida, né? Assim, a nossa sociedade não fala, por exemplo, com clareza, não traz a informação, não acolhe essa menarca e depois essa menopausa, né? O processo da menopausa, o processo como um todo, né? Assim, toda mudança do ciclo hormonal, o que isso vai impactar. Aí toda mudança na saúde, porque aí a gente tem uma mudança de padrão hormonal e a saída desse processo de ciclo que vai impactar a alimentação, a saúde dos ossos, circulatória, tudo, né? Da saúde física e a saúde física e a saúde social e a saúde mental, elas são separadas só didaticamente. A gente tem uma saúde, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer também. Esse processo, que é um processo que ele tem um início, ele vai ciclar durante vários anos, mas esse ciclo vai se interromper. E como é que a gente traz isso também, né? Porque a gente tem... A escola é um lugar onde estão todos os adolescentes. E onde é que estão todas as mulheres que estão entrando na menopausa? Não tem um lugar para a gente achar elas, né? Parte da educação, quando eu vou para a escola, parte da educação, né, cíclica ali, menstrual, é também educar as meninas sobre menopausa. Ainda está muito longe. Não, isso faz parte do nosso ciclo vital. A gente precisa entender que isso em algum momento acontece e como acontece, para que a gente também tenha referência, porque as duas pontas sofrem dos mesmos sintomas sociais, né? Invisibilização, silêncio, isolamento, né? Falta de informação para saber onde buscar ajuda e apoio, o que é normal, o que não é. São dúvidas similares dentro dessas pontas, da menarca e da menopausa, né? E eu vou te interromper, porque eu tenho uma raiva de normal. Assim, normal, pode ser super normal ter calor, pode ser super normal ter insônia,
Mas a gente não precisa viver sofrendo só porque é um sintoma estatisticamente irregular. A gente pode encontrar mecanismos para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão sofrendo de coisas estatisticamente frequentes. Perfeito. Só porque o normal me deixa chateada às vezes. Total, total. E é uma dificuldade, pensando em nomenclatura, é uma dificuldade, porque eu já comecei a usar assim, natural. Aí eu pensei, mas natural também tem uma conotação do tipo da natureza, da mulher, e aí a gente também já entrou na celeuma do natural e da natureza, do instinto materno, aí eu falei, então natural também não dá. Então eu tenho uma dificuldade, eu compactuo com você, eu acho assim, acho que o normal ainda me acolhe um pouco melhor do que o natural, assim, de certa forma. Mas, dito isso, eu acho que também a questão da menopausa, um ponto importante para nós psis também é diagnósticos de depressão feitos ali depois dos 40 anos, né, 40 mais ali, a gente tem que prestar um pouco de atenção, tem que ter uma atenção específica à nossa ciclicidade para pensar se aquilo não é climatério, não é o início de um processo da menopausa, se manifestando de maneiras aí mais ansiosas ou depressivas. Então, esse também é um ponto de atenção para nós psis ali. Quando eu vou fazer os meus atendimentos, eu faço um formulário para as pessoas entrarem, né, no processo terapêutico. Então, contatos de emergência, coisas do gênero, mas também um pequeno formulário dizendo para mim o que a pessoa compreende da ciclicidade dela. Toma um método contraceptivo? Como é que é a sua relação com o seu ciclo menstrual? Porque eu começo a sensibilizar a pessoa de que dentro do processo terapêutico ao qual ela vai fazer parte comigo, eu vou perguntar muitas vezes sobre o ciclo menstrual dela. Onde você está no ciclo? Você mapeia? Tô até pensando em fazer uma mentoria sobre percepção de ciclo com as pacientes que têm interesse, porque aí a gente faz essa educação mesmo sobre a ciclicidade, para que isso também possa estar junto na minha escuta e na percepção dela sobre ela mesma. E é uma forte bandeira minha de entender, tá olhando para esse corpo, tá incorporando essa ciclicidade sua, isso ou você também está invisibilizando? Aqui eu quero dar espaço para você ouvir isso, né? E sensibilizar as pessoas para essa própria escuta. Então, em relação à menopausa e à ciclicidade, eu tenho um pouco esse recorte. E o outro recorte que eu queria trazer, que também acho que colabora com a sua reflexão, é saúde menstrual, saúde cíclica como sinônimo de saúde. E aí, pensando que a gente também esquece de que quando a gente menstrua, quando a gente sangra, isso quer dizer que a gente ovulou. Se a gente não ovulou, a gente não sangra. Então, tem um funcionamento do nosso corpo que ele é extremamente saudável, porque existe todo um funcionamento cíclico e hormonal atrás disso, que vai para funcionamento cognitivo, que vai para as nossas questões neuronais, de memória, óssea, do coração, e que essa ciclicidade, ela é a nossa saúde, é a forma como a nossa saúde funciona. E muitas vezes, né, não ciclar e inibir essa ciclicidade também pode levar lá na frente a gente experimentar osteoporose e outros sintomas, porque a gente não tem, né, não ciclou ali de uma maneira saudável, né? Inibindo a nossa, né? Existem muitas perguntas também. Eu costumo não demonizar os métodos contraceptivos, mas eu questiono muito se você está tomando de uma forma consciente. Você sabe o que você está tomando e os efeitos que isso está tendo pelo seu corpo. E é uma pergunta muito difícil de responder, exatamente porque a gente não tem educação sobre as opções e nem percepção do nosso próprio corpo. Então, a falta de compreensão de que ciclo menstrual, né, menstruar, ciclar, tem a ver com o funcionamento hormonal e que isso é saúde, isso é como a nossa saúde do nosso corpo funciona, é muito perigoso, porque aí a gente entra com aquela coisa do tipo assim, então eu não vou menstruar, né, e isso para mim é o que está certo. E eu falo assim, tudo bem, isso pode de fato ser uma opção, mas é uma opção de fato que você está consciente sobre se isso é a melhor opção para o seu corpo? Porque algumas mulheres de fato inibir a menstruação para alguns corpos de fato é a mais saudável. Inclusive, em alguns casos, a retirada total, né, do útero e tal, dependendo do que você tem, mioma e tal, é a melhor das opções de fato. Mas o que eu pergunto a gente de fato está sendo apresentadas as escolhas, as possibilidades para que a gente faça as escolhas para cada uma de nós que é a melhor?
E é aqui que eu acho que a gente não está fazendo. É aqui que eu acho que a gente não tem as informações. E a gente está demonizando a menstruação como se fosse a bruxa da história. A bruxa da história é a ignorância sobre o nosso corpo. Esse é o grande, né, que precisa ser transformado. Úrsula, você falou dessa coisa da escolha pela não menstruação para alguns casos como uma saída, uma alternativa possível e até de saúde às vezes, né? Eu fiquei pensando muito na questão da endometriose, né? Muitas mulheres fazem uso continuado de anticoncepcional justamente para reduzir os impactos do sofrimento causado pela endometriose. A gente já está com 1 hora de live, mas eu acho que é um assunto legal, assim, da gente falar, se você puder falar rapidinho, assim, dos impactos também da questão da endometriose na saúde mental da mulher. É um problema também muito grave, que também é muito invisibilizado, que tem pouco debate, pouco olhar atento, pouca pesquisa sobre, né, e causa inúmeros transtornos para as mulheres. Má, eu acho que todas essas temáticas, elas estão entrelaçadas, né? E elas vão cair dentro dos mesmos mitos, né? Que é o mito da gente normalizar a dor, da gente não ter as informações para que a gente possa, de fato, até a gente mesmo entender que aquilo é um problema e que aquilo precisa de ajuda, que a gente vai precisar de ajuda. A gente começar a entender de que, bem, falando de dados, que eu acho que é uma coisa importante, a gente está falando, quando a gente fala de dor e endometriose, a gente está falando de dores incapacitantes. Quando a gente fala de dor incapacitante, não é normal. Isso não é normal. Se você não consegue trabalhar, se você não consegue, né, de certa forma, ter um cotidiano, manter o seu cotidiano minimamente, eu estou falando que aqui é um ponto de atenção. Aqui precisa você entender, bem, eu entendo o meu padrão. Se isso está fugindo do padrão e está me debilitando, eu preciso investigar. Não achar que faz parte de menstruar e que faz parte de ser mulher sofrer. Esse é o tabu que a gente quer mudar. Isso é o mito. O mito é a gente entender que sofrimento e mulher andam juntos, quando na verdade não é esse a história. Então é aqui que é a desmistificação. Inclusive, são desmistificações que a gente precisa fazer dentro do próprio processo clínico, né? Se isso aparece de que faz parte, não, né? Problematizar, isso não faz parte, você precisa investigar o que está acontecendo. E a endometriose é esse mesmo caminho, assim como todos os outros transtornos que a gente mencionou aqui também, da gente poder ouvir isso com seriedade e não banalização de que faz parte do ser mulher esse sofrimento, esse é o primeiro ponto. E acho que o segundo ponto, que também é importante para a gente dizer aqui, é que dentro dos quadros, né, de endometriose, 70% desses, 20% desses casos aí, né, diagnosticados, eles vão desenvolver algum tipo de depressão ou ansiedade. Então, dentro dos casos diagnosticados, a gente tem, de fato, transtornos e uma atenção da saúde mental importantíssima, porque ela fica comprometida, né? Dores crônicas, de uma maneira geral, a gente sabe que são dificílimas de manejo, né? O manejo clínico é super difícil, porque, de fato, você fica, né, com um quadro depressivo, muitas vezes aflorado por conta dessas dores. A endometriose vai pelo mesmo caminho e as terapias cognitivos comportamentais, que tem coisas, né, mais assertivas, exercícios, podem ser uma saída muito importante, junto, obviamente, com o tratamento hormonal e aí com profissionais, né, coletivamente. A gente está falando que é multidisciplinar isso aqui, né? Mas que a gente precisa também entender que nós, profissionais da saúde mental, temos muito a contribuir com essa área, muito a contribuir com esse sofrimento. Porque se a pessoa não consegue entender que isso não é normal, entender quais são os caminhos que ela pode seguir, qual é o ciclo que essa doença, né, também compromete, como que ela cria mecanismos, né, para poder viver ali a sua vida. Isso tudo a gente consegue fazer dentro do processo terapêutico. É super importante para quem está no tratamento ter um acompanhamento, né, psicológico junto nesse processo. E aí mapear também isso com os profissionais, né, para a gente poder se capacitar nessa escuta e nessa psicoeducação que a gente precisa fazer com essas pessoas. Acho que isso é o que a gente, como psi, precisa aprender também, né, mais que acho que a gente a gente não tem isso na nossa formação de forma consolidada, né. Muita coisa. Úrsula. Dá para falar bem mais coisa. Você está falando sobre
muitas coisas que a gente pode fazer, sim, mas se você pudesse sintetizar nesse olhar, nesse acompanhamento, o que a psicologia hoje assim tem de ferramenta e pode contribuir para a saúde menstrual, para a saúde das mulheres, né? Porque nessa ciência, que é uma ciência, né, a ciência do neutro é a ciência masculina, a psicologia é uma ciência do mundo acadêmico, portanto, também tá, né? E aí eu acho super importante a gente trabalhar com essa perspectiva de uma ciência feminista mesmo, né? Que coloca, né, esse lugar, esse ponto de vista, não esse ponto de vista feminino, mas esse ponto de vista da ciência em evidência, né? Que a ciência tem viés, né? E trazer o outro viés. O que a psicologia pode trazer para a gente, assim, de uma forma sintética? Acho que a gente veio falando disso na live toda, né? Mas quando a gente está ali, assim, quando a gente está atendendo e trazer para as pessoas que estão enfrentando esse tipo de sofrimento, né? E essas violações no seu direito à saúde, muitas vezes. Olha, eu acho que eu vou fazer uma licença poética aqui, vou falar o que está vindo na minha cabeça mesmo, tá? Mas assim, para tentar sintetizar, porque eu acho que realmente tudo isso que a gente vem conversando na live mesmo, todas essas problematizações em relação a como a ciência de fato é consolidada e construída, né, a partir de um lugar masculino, de uma visão patriarcal, e a gente precisa também retomar um pouco ali como a ciência no corpo da mulher também é consolidada em termos de saúde mental. Vamos retomar ali os primórdios das histéricas de Freud, né, pensando que a compreensão ali, o útero como órgão não compreendido, né, pela ciência ali do século passado, a gente vai pensar ali com uma construção de que a loucura na mulher, ela só podia ser explicada a partir da existência daquele órgão que o homem não tinha, que é o órgão, né, os nossos úteros. Então, muitas vezes a gente era submetida a atrocidades de retirada de partes desse órgão para justificar que aí você melhoraria da sua saúde mental, por exemplo. Então, a ciência, ela se estrutura e começa, né, pensando na saúde mental da mulher dentro dessa compreensão, dessa concepção, né, em relação ao nosso útero, em relação ao que nos diferencia ali do corpo masculino. Então, primeiro é tomar consciência, né, da construção sócio-histórica, de como isso vem constituindo o nosso corpo. Eu acho que uma outra questão que a gente já dominou bastante, né, da psicologia, que a gente vem discutindo muito, como a questão dos direitos humanos. A gente está falando que menstruar, né, incluir a ciclicidade, é uma questão que tem a ver com o nosso corpo fisiológico, mas ela tem a ver com a nossa questão mental, ela tem a ver também com a nossa questão social. E isso precisa também ser incorporado e pensado dentro, né, dessa perspectiva por nós, né, psicólogos e psis, né? Essa é uma outra questão dos direitos humanos, perceber e pensar isso como um direito humano. A questão de não invisibilização, de trazer isso como uma temática e uma curiosidade dentro da nossa escuta clínica, e se aguçar para isso, se capacitar para escutar essa ciclicidade, né, e não invisibilizá-la mais uma vez, ou normalizá-la como faz parte. E, por último, uma coisa que a gente também trabalha muito, que é a questão da medicalização, não medicalização no sentido de que não patologizar a nossa ciclicidade, não cair nesse viés de patologizar e também não cair no viés, né, de medicalizar a todo ponto. Existe uma saúde, o nosso corpo psíquico ele é saudável nesta ciclicidade. O que foge disso e é o desconforto disso, a gente precisa cuidar, encaminhar, entender o que está acontecendo, investigar. O restante, nosso corpo está muito bem, obrigada, ele funciona dessa maneira, ele não é um corpo linear, ele é um corpo psíquico, ele tem as suas oscilações e a gente precisa incluir isso no nosso cotidiano e ajudar as pessoas que a gente atende a também aprenderem a ouvir esse corpo a partir dessa ciclicidade, a incluir esse corpo e dar autonomia para a gente poder fazer escolhas a partir dessa ciclicidade também. Então, acho que é
Eu faria esse resumo, mas acho que tem muito mais coisas que eu incluiria aqui, mas acho que esses são pontos importantes. Mas eu achei ótimo, achei que foi muito sintético, muito bom. Foi perfeito. Queria muito te agradecer pela generosidade de ter vindo aqui conversar com a gente hoje, de trocar, de compartilhar com a gente as tuas experiências, as tuas pesquisas. Eu estava super ansiosa, realmente, para te ouvir falar mais, né? Porque eu tinha ouvido bem pouquinho, assim, já me deu, assim, já me instigou muito a buscar o que era isso de saúde menstrual, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu, assim como a Brenda, já estou 40 a mais, e aí uns 30 anos de menstruação e quase 15 anos de psicologia, nunca tinha parado para pensar que isso era uma questão da psicologia, né? Trabalhando há mais de 13 anos com violência contra a mulher, nunca tinha parado para pensar o quanto as questões do ciclo menstrual e da menopausa podem impactar na vida da mulher, nas escolhas. A não inclusão, né? É uma reprodução da violência do nosso corpo. Exatamente. E foi super esclarecedor. Eu tô aqui, bom, querendo mesmo marcar uma consulta com você. e querendo muito que todo mundo procure a Úrsula, porque eu acho que é importantíssimo que a gente conheça o nosso corpo, respeite o nosso corpo, né? E é isso, não tenho mais palavras para usar para te agradecer o quanto foi legal essa nossa conversa. Eu acho que a gente, de fato, poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre isso. Ainda tinham algumas perguntas que a gente foi deixando de lado aqui por causa do tempo, mas que a gente quer muito, de repente, voltar a conversar, voltar a falar sobre isso em algum outro momento. Então, muito, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está aqui assistiu e todo mundo que vai assistir depois na live, que ela vai ficar gravada no YouTube. E é isso, se você quiser fazer seu agradecimento, suas palavras finais, eu já estou aqui, na minha parte é só te agradecer imensamente pela generosidade, pelas tuas palavras, por poder compartilhar com a gente e colocar, eu acho, uma sementinha desse cuidado, de mais esse cuidado que a gente precisa ter com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Brendinha. Que bom, eu fico muito feliz, agradecimentos mil também de dar esse espaço e essa visibilidade a esse tema tão invisível, né? Então, vamos falar, eu acho que esse é o grande passo, é a gente falar, a gente conversar. E eu acho que a gente tem muito a contribuir. Nós, da psicologia, temos muito a contribuir. A gente já tem muito do conhecimento sobre estigma, muito dos conhecimentos sobre manejo clínico em relação à dor, a pacientes crônicos. A gente pode colocar a serviço dessa escuta, tem muito conhecimento. Então, eu me coloco à disposição para facilitar outras conversas, para trazer outros profissionais, para conversar com outros psis, e a gente não parar por aqui, sabe? Para construir grupos de apoio para pessoas que estão precisando ali de uma ajuda, entendendo como é que é a sua ciclicidade, né? Questões que possam estar passando ali, de que, de certa forma, pode estar angustiante. Então, eu espero que seja o início de muitas outras conversas. E aqui convido que a gente está construindo esse conhecimento. Então, vamos construir. Se está curiosa, mas se você ficou curiosa, tem aí a sua própria vivência, vamos fazer alguma coisa com isso. Tem muita coisa que a gente precisa construir de conhecimento e a gente vai fazer isso coletivamente, né? Desconstruir todos esses mitos coletivamente e construir novos conhecimentos juntos. Então, tem muito trabalho. Maravilha. Mão na todo mundo. Maravilha. Gente, obrigada. Estou super feliz de ter te conhecido hoje. Eu não fiz o curso junto com vocês, só conheci a Úrsula através da Marisa. Muito obrigada por esse encontro, Úrsula. Foi um enorme prazer. Foi muito boa a nossa conversa. Ai, obrigada. Espero que a gente se encontre muitas vezes em breve. Com certeza. Em breve eu vou lançar umas coisas aí que eu vou convidar vocês também para participar, para consumir. Vou fazer facilitações também. Isso, vamos. Tem um livro aí que vai ser lançado, né? Que a gente já viu lá no site, tem um livro. Tem muitas coisinhas sendo construídas e co-construídas também. Então, vamos ficar juntos. Isso aí. É isso. Mulheres aí. Unidas. Psicólogas unidas. Obrigada, gente. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau.